Olá, meus irmãos da Igreja Canaã, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos neste domingo de manhã para o culto de comunhão, culto de Santa Ceia do Senhor. Glórias a Deus, estamos aqui, a diretoria, o ministério da Igreja Canaã, reunidos. Eu creio que todo o povo de Deus está conosco aqui, o ministério, nos seus lares. Nós queremos saudar bem-vindo, né? Todos os nossos irmãos queridos da Igreja Canaã e todos que estão conosco de fora. Glórias a Deus, que Deus os abençoe. Os irmãos internautas, a igreja. Irmãos, aqui estão também comigo o pastor Anderson, pastor Ronaldo, pastor Pedro, e eu vou passar aqui para eles dar um oi também, um beijo na flor, e depois nós vamos orar, iniciando este culto da Santa Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Pastor Ronaldo, saúde da igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Pastor Rogério, bom dia, a paz do Senhor. Pastor Anderson, bom dia, a paz do Senhor. Pastor Pedro, bom dia, a paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesta manhã desse domingo, em mais uma Santa Ceia, poder se assentar à mesa e fazer em memória daquele que tomou o nosso lugar naquela cruz. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Estamos também com o Fernando, meus irmãos, nos bastidores aqui, sempre nos ajudando. Ele e uma equipe com ele, que eles têm trabalhado muito nessa pandemia, né? Deus abençoe Fernando, Eristeu, todos os irmãos, viu? Pastor Pedro, saúde da igreja. Em graça e paz seja convosco, meus queridos. Muito bom estar com vocês aqui no começo dessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, Santa Ceia do Senhor. Olha que benção pura estar com esses pastores aqui, tudo junto aqui, né? Todo mundo, glória a Deus pela vida de cada um desses pastores, por suas famílias, pela vida do Fernando também, que sempre tem sido bênção aqui conosco, né? Deus os abençoe, que nos dê um culto cheio da graça. Amém. Meus irmãos, e também o pastor Anderson, glórias a Deus, está conosco aqui, que hoje vai ser o mensageiro, o preletor da palavra de Deus. Pastor Anderson, saúde da igreja. Graça e paz, queridos, graça e paz, pastor Rogério, muito bom estarmos juntos mais uma vez, mais um culto da presença de Deus. Graça e paz, Fernando, graça e paz, pastor Ronaldo, pastor da nossa congregação de Santo André. Graça e paz, pastor Pedro, Deus abençoe em nome de Jesus, que essa manhã a glória de Deus venha se manifestar nesta Santa Ceia. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, pastores. Eu creio que aqui esse grupo de pastores está representando o Ministério Canaã, né? Somos um grupo muito grande de pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, graças a Deus, né? Todo o ministério está aqui representado nesse grupo de pastores, amém? Meus irmãos, vamos agora então orar para iniciarmos este culto da Santa Ceia do Senhor, mais um culto de domingo, glórias a Deus. Eu creio que logo, logo nós vamos poder voltar novamente aos cultos presenciais, mas por enquanto, por cautela, por prudência, estamos aqui, amém, irmãos? Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, neste domingo, Senhor, por podermos estar reunidos com a tua igreja e unidos através da internet, ó Pai, prestaremos este culto de louvor e adoração ao teu santo nome, onde, ó Pai, celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Ó Deus, manifesta a tua presença e a tua glória, recebe os louvores, a oração, as adorações, Senhor, fala conosco de maneira poderosa nesta manhã. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que seja renovada a tua igreja, levanta o caído, fortalece o fraco, cura o enfermo, ó Deus, venha, Senhor, movimentar, aleluia, através do teu Espírito Santo no meio da tua igreja, nós clamamos a tua bênção, ó Deus, é para ti, é para o teu louvor, é para a tua glória, este culto, Senhor, que tu recebas no trono da tua glória, nós damos abertura neste culto online da Santa Ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, povo de Deus. Irmãos, agora nós vamos iniciando então este culto, vamos chamar o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul, é a nossa sede,
Nós vamos então adorar ao Senhor agora, amém? Irmãos, entre agora nesse espírito de adoração, abra o seu coração, tenha comunhão com Deus agora, aí dentro do seu lar. O seu lar é uma igreja, o seu lar é a igreja agora, amém? Abra o seu coração e adore ao Senhor, juntamente com o Ministério de Louvor da Igreja Canaã. Vamos adorar ao Senhor. A paz do Senhor a todos. Vamos louvar ao Senhor? O Salmo 145 diz assim: Eu te bendirei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei teu nome pelos séculos dos séculos. Comece louvando o Senhor a partir de agora. Tome essa decisão e nós teremos uma eternidade toda para estarmos junto dele, louvando e adorando. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Rei, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para adorar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para adorar. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro
Deus abençoe. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem, na terra como no céu. Teu reino vem. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino venha, na terra como nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. O teu reino vem, Senhor. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. O teu reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra todos sempre, pra todos sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Glórias a Deus, né, irmãos? Como é bom louvar ao Senhor, adorar ao nosso Deus, né? Neste culto da Santa Ceia do Senhor, já sentimos a presença do nosso Deus, não é? Este culto é para louvor e adoração ao nosso Deus, aleluia. Fique aí na comunhão, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero saudar, bem-vindo todos os nossos visitantes que estão vendo este culto pela
pela tela, né, pelo computador, pela TV, aí pelo celular, sei lá, onde você está assistindo, mas está conosco, você é muito bem-vindo. Toda a Igreja Canaã, todo o povo de Deus, irmãos no Brasil todo, em vários estados do Brasil, fora do Brasil, aonde você estiver, cultuando a Deus com a Igreja Canaã, você seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe de maneira poderosa, gloriosa, que você possa desfrutar desse momento de comunhão com o nosso Deus e com a Igreja de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Antes de chamar os avisos aqui na sua tela, na sua TV, no seu computador, que o Ministério de Mídia da Igreja preparou e vai colocar para os irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um aviso. Irmãos, nós estamos nessa fase vermelha aí da pandemia, não sabemos, Deus o sabe, se poderemos fazer um culto dia 21, domingo. Estava programado o culto do aniversário do nosso querido pastor Anderson Moraes, né? Está programado o culto, mas se nós não conseguirmos fazer o culto presencial, eu quero já deixar combinado com os irmãos, no dia 20, sábado, que antecede o aniversário do pastor Anderson, vão estar na igreja de manhã e à tarde, sábado, dia 20, a partir das 10 da manhã até somente às 15 da tarde, às 3 da tarde. As secretárias vão estar na igreja para receber os presentes que os irmãos queiram levar, tá? Como foi no meu aniversário, foi muito lindo. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer todo o povo de Deus que me presentearam de muitas maneiras, inclusive até um piano que eu ganhei, né? Irmãos, eu quero chamar o povo de Deus que tem consideração pelo ministério, que tem consideração pela vida do pastor Anderson, que os irmãos que sentirem o coração podem levar o seu presente. As secretárias vão estar lá recebendo, depois nós vamos dar um jeito de entregar para o pastor Anderson, ou vão pedir para os filhos dele vir à igreja buscar, enfim, vai chegar nas mãos do pastor Anderson o seu presente, tá? Então, coloca lá, você que colocou lá um sapato, coloca lá o seu nome, né? Família fulano, coloca lá, para depois ele saber quem foi que deu. Se você quiser dar uma oferta também em dinheiro, eu estou sabendo, não conta para ninguém, que os 2 filhos do pastor Anderson estão se formando esse ano na faculdade, né? E, irmãos, é pesado, né? Os irmãos sabem. Então, os irmãos que quiser também dar uma oferta, ajudar o pastor Anderson também. Ó, irmãos, ele não me pediu nada. Os irmãos estão vendo que ele está meio verde, meio roxo, né? Ele não me pediu nada, mas eu estou abrindo isso para o povo de Deus poder ser abençoado através de abençoar um sacerdote, abençoar um pastor, abençoar um servo de Deus. Amém, meus irmãos? Assim como foi feito no meu aniversário. Nós temos esta cultura bíblica na Igreja Canaã, de abençoar, de honrar os servos de Deus, não é? Que tem liderança, que tem a palavra, que tem o ensino na casa de Deus, a Bíblia diz que deve ser honrado. Amém? Então, combinado, irmãos? Sábado, dia 20, das 10 da manhã às 3 da tarde, as secretárias vão estar na igreja recebendo os presentes que os irmãos vão levar. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, atenção, vai entrar aqui na sua tela, na sua TV, no seu computador, os avisos do Departamento de Mídia da Igreja Canaã. Amém, irmãos? Vamos ver, então, os avisos. A paz do Senhor, irmãos. Confiram a programação online e também alguns avisos da Igreja Evangélica Canaã. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, temos o Bom Dia Canaã, programa realizado pelo pastor Rogério, pastor Anderson e convidados, com ministrações direto do coração de Deus para as nossas vidas. Às quartas-feiras, às 14h30, temos o Conectados com Deus, programa realizado pelo Ministério Infantil, produzido para entreter, ensinar e abençoar todas as crianças. Nas quintas-feiras, às 14h30, temos a Tarde da Bênção, culto realizado pelo Ministério de Mulheres, que por enquanto voltou a ser online. Assista, Deus tem se manifestado poderosamente.
Nas noites de quintas-feiras, no Instagram Casais Canaã, temos o quadro Quiz a 2, que será realizado em um novo horário, às 20 horas. Não perca, pois esse quadro foi desenvolvido para abençoar a vida de muitos casais. Aos sábados, às 10 horas, temos o Gotas de Refrigério, que conta com música e uma breve meditação. Acompanhe, temos certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração. Nas tardes de sábados, às 15 horas, temos o Discipulado dos Adolas, que no momento voltou a ser realizado online. Para participar dos encontros realizados pelo aplicativo Zoom ou para obter mais informações, fale com a liderança por meio da página Adolas Canaã no Instagram ou no Facebook. Aos domingos, às 10 horas, temos o Culto da Família, que por enquanto será online. Nas noites de domingo, às 18 horas, temos a transmissão da Escola Bíblica Dominical. Nas segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, temos o Culto do Espírito Santo, que neste momento também será online. E para encerrar, temos alguns avisos. Irmãos, participem do nosso álbum virtual da Santa Ceia do Senhor. Reúna a família, tirem uma foto juntos antes do momento da ceia e nos enviem ainda hoje até às 13 horas no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, para incluirmos mais esse registro no álbum da igreja. Por fim, informamos que o Ministério Infantil tem preparado atividades bíblicas educativas para as crianças. Para conferir as atividades dessa semana, acesse o site da igreja www.igrejacanaã.com.br. Que Deus te abençoe. Meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez regozijantes na presença do Senhor por tudo quanto Ele tem feito. No meio de toda essa crise, Deus tem cuidado de nós, né? Eu quero te convidar agora você a separar seu dízimo, sua oferta, que você vai fazer. Agora não dá para fazer presencialmente, né? Não dá para passar a salva aí na tua casa, mas dá para você fazer através dos bancos. Na sua tela está passando aí, no rodapé da sua tela, está passando aí os dados da conta do Bradesco e da conta do Itaú. Também temos o PicPay, que aparece um QR Code aí que você pode utilizar. É só apontar a câmera do seu celular para lá e vai abrir a opção de você utilizar o PicPay. A Igreja Canaã também fez um Pix. Tem muita gente que está... assim que começou esse negócio do Pix, muita gente nos pediu: pastor, coloca a conta da Igreja Canaã no Pix, né? Para facilitar, porque não tem taxa, fica mais fácil. Então, nós colocamos. A conta da Igreja Canaã está usando o Pix no Banco Itaú, através... A chave é o CNPJ da Igreja Canaã, tá bom? Você encontra no site da Canaã, igrejacanaã.com.br.org.br, também você encontra até no Facebook da Igreja Canaã, você encontra o CNPJ lá completo, tá bom? Eu quero ler apenas 2 versículos aqui na palavra do Senhor, no Salmo 37, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Louvado seja Deus, né? Nos dias que a gente está vendo a humanidade passando a maior crise, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da minha, da tua vida, Ele tem nos sustentado, né? Então, agora, você vai dizimar, faça isso com um coração alegre, faça isso com amor à obra do Senhor, com amor à causa do Evangelho. Amém? Eu quero orar com você, consagrando agora os dízimos e ofertas. Amém? Você fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, com um coração jubiloso, Pai, nós queremos consagrar diante do Teu altar, Senhor, agora simbolizado através desta conexão, Pai. Estamos verdadeiramente diante do Teu altar, Senhor, aqui onde estamos, na nossa casa, onde estivermos, Senhor, este momento, este lugar é o altar do Senhor, e é aqui que nós estamos consagrando, Pai. Nós vamos enviar, Senhor, à Tua casa nossos dízimos e ofertas, que com
alegria, Senhor, oh Pai, com alegria o Senhor nos tem abençoado, Senhor. Nós somos felizes, Pai, pelo teu operar sobre nossas vidas. Nós temos visto, Pai, nós temos visto com alegria no coração o Senhor cuidar dos teus filhos. O Senhor tem sustentado, tem chegado grandes e lindos testemunhos. Eu quero pedir a ti, Pai, que a tua boa mão seja estendida, Senhor, sobre cada uma das famílias, Pai, aqui presentes, que estão conosco, cultuando, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. O Senhor conhece a fidelidade, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus, o Senhor conhece a necessidade e o anseio dos seus corações. Eu quero pedir a ti, Senhor, assim como disse aqui na tua palavra, Pai, que eles possam ver dias de fartura, Pai, contradizendo tudo que o mundo está dizendo, Pai, porque nós somos a tua igreja, estamos na contramão da história do mundo, Pai, porque a nossa história nos leva para o céu, Senhor. Por tudo isso, nós te louvamos, Senhor, e queremos pedir a ti, Pai, também pelo irmão, irmã que está passando por um momento de crise, está passando por um desemprego, está passando por alguma dificuldade, que a tua boa mão possa alcançar a estes também, meu Pai. Nós sabemos que tu és poderoso para transformar, para abrir uma porta de excelência no meio da crise, até mesmo onde não exista porta, o Senhor pode abrir uma porta. Por tudo isso, nós te pedimos e já te louvamos na certeza da bênção e da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora adorar ao Senhor com o Ministério do Louvor da Igreja Canaã.
Graças a Deus por este louvor tão abençoado. Desde já eu quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versos 13 em diante, um texto muito conhecido daqueles que são leitores da palavra de Deus, que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Então, Lucas, capítulo 24, versos 13 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles no caminho. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco nesta manhã de Santa Ceia. Ministra a tua boa palavra aos nossos corações. É a nossa oração, querido Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, no 1º século, nascedouro da igreja, nossos irmãos, os primeiros cristãos, eram conhecidos como os do caminho. Você vai ver em Atos, no capítulo 9, por exemplo, os versos 1 e 2, em que Lucas começa a relatar o encontro que Saulo de Tarso teve com Jesus no caminho.
a Bíblia Sagrada vai dizer, é o texto sagrado que diz isso em Atos, você pode até abrir no capítulo 9, versos 1 e 2, a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, ele se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas para que ele, então, com esta carta de autorização, entrasse nas sinagogas de Damasco, ao ponto de encontrar alguém ali do caminho, que frequentava o caminho, que seguia o caminho, que pudesse, então, pegá-los e levá-los a Jerusalém e, então, persegui-los, então, chicoteá-los. Então, Paulo, o evangelista Lucas, diz aqui no capítulo 9 que Saulo era um perseguidor contumaz. Havia ódio no coração dele contra os cristãos, ao ponto de ele pegar carta de autorização para ir buscar os cristãos, para então persegui-los, e a Bíblia vai dizer que estes pertenciam ao caminho. Se você olhar em Atos capítulo 9, versos 1 e 2, quando ele se refere ao caminho, o caminho está com C maiúsculo, se referindo ao caminho de Jesus Cristo, ao caminho do reino de Deus. Então, os cristãos, no início do cristianismo, no nascedouro da igreja, os primeiros cristãos eram conhecidos como os do caminho. Se você olhar em Atos, capítulo 24, versos 12 a 16, você vai ver também que Paulo agora, não mais Saulo de Tarso que perseguia os do caminho. Agora, no capítulo 9, ele tem um encontro glorioso com Jesus no caminho, na estrada de Damasco, no caminho de Damasco. O caminho entra no caminho dele, ele tem um encontro glorioso com Jesus e ele é transformado agora num homem de Deus, num bandeirante do evangelho, num pregador do evangelho aos gentios. Deus muda a história dele, Deus transforma ele com grande poder e grande glória. Deus revela a sua glória sobre ele. E no capítulo 24, Paulo, por testemunhar o evangelho, por pregar com ousadia a palavra de Deus, agora ele é perseguido, e o capítulo 24 vai dizer que ele está diante do governador Félix, testemunhando o seu encontro com Deus, a maneira como Deus o havia transformado, ele estava dando testemunho do poder do evangelho, e ele chega a dizer, então, para Félix, que eu peguei cartas em outrora, lá no capítulo 9, eu peguei cartas de autorização do sumo sacerdote para perseguir os do caminho, mas no caminho de Damasco, Deus se revelou a mim com poder e grande glória, e eu agora passei a ser também como os do caminho que eu perseguia, agora eu também passei a ser um dos que frequenta este caminho, que segue este caminho. E no capítulo 4, nos versos 12 a 16, quando ele dá testemunho do caminho, o caminho também aqui se escreve com C maiúsculo. Não fala, a Bíblia não fala de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, de um caminho com letra minúscula. E é bom frisar que os seguidores de Jesus eram seguidores do caminho, com C maiúsculo, não com C minúsculo, porque a Bíblia não fala de caminhos, a Bíblia não fala de caminho, a Bíblia fala de caminho com C maiúsculo, não com C minúsculo, porque fala do caminho com C maiúsculo que aponta para o Cristo. Sim, C maiúsculo, porque ser seguidor deste caminho, entrar por este caminho depois do nosso encontro com Jesus, eu estou entrando dentro do coração de Jesus e agora eu me anulo para seguir este caminho, não o caminho que eu quero, não outros caminhos, mas o caminho com C maiúsculo, o caminho com C maiúsculo que aponta para Cristo, o C de Cristo. Não é sem razão, pastores, não é sem razão que está com C maiúsculo aqui,
Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se reúne com seus discípulos. Jesus tinha dito para ele que chegaria um momento que ele seria assunto ao céu, ele seria levado ao céu, que enviaria o seu Espírito Santo, começa a ministrar a verdade sobre o coração dos discípulos do caminho, com C maiúsculo, se referindo a Jesus Cristo, ao Cristo de Deus. E aqui no capítulo 14, ele reúne os seus discípulos, porque a mensagem dele era verdadeira, porém dura. E ele disse para os seus discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, não deixe que o coração de vocês se angustie. Não permita que o coração de vocês fiquem perturbados. Creiam em Deus. Creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, como irei? Voltarei, aleluias, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E a Bíblia vai dizer, pastores e irmãos que participam conosco nesta manhã deste culto, Tomé se levanta, Tomé levanta a mão e lhe faz uma pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E aí Jesus, meus amados irmãos, ele nos dá uma resposta extraordinária, uma resposta gloriosa, uma resposta sobrenatural, uma resposta abundantemente gloriosa. Jesus olha para Tomé, para seus discípulos e diz assim: Tomé, meus amados seguidores, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De modo que quando os cristãos eram conhecidos como os do caminho, com C maiúsculo, eles estavam dizendo: nós somos de Cristo, porque este C maiúsculo do caminho dizia respeito ao próprio Jesus, que diz: eu sou o caminho. O caminho não é a denominação batista, assembleana, presbiteriana, não é a igreja evangélica Canaã. O caminho é Jesus. Nós seguimos a Jesus, nós obedecemos a Jesus, a nossa confiança está em Jesus, a nossa salvação vem de Jesus, a nossa esperança está em Jesus. O céu nos é garantido por causa de Jesus, porque quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos o Cristo, e porque aceitamos o Cristo, agora vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós, porque agora nós caminhamos não o nosso caminho com C minúsculo, ou os caminhos com C minúsculos, mas agora nós seguimos a Jesus, nós ouvimos a voz de Jesus. Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós temos Jesus, caminhamos com Jesus, obedecemos a Jesus. Jesus voltará para nos buscar, Jesus foi preparar lugar para nós, mas este Jesus vai voltar, porque andamos nele, esperamos nele, aguardamos nele e seremos arrebatados por ele para comparecer diante do Pai, para vivermos toda a eternidade. Nós somos o povo do caminho, nós somos, em última análise, o povo do Cristo vivo, de modo que agora eu não vivo mais como eu quero, eu não vivo de qualquer maneira, agora porque Cristo vive em mim e eu entrei por esse caminho. Agora quem manda na minha vida é Ele, quem dá direção para a minha vida é Ele, é a sua palavra que me ilumina para estar diante dele todos os dias, caminhando no caminho, até que o nosso caminho se encontre nos ares. Ele virá para buscar a sua igreja. Queridos, na nossa caminhada com C minúsculo,
mas caminhando com aquele que é o caminho, com C maiúsculo, apontando para Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer, o salmista no Salmo 119, verso 105, que é um texto conhecidíssimo, que você sabe de cor. A Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, todos os dias meditamos na palavra, porque a palavra nos revela o caminho, o Cristo, revela o coração de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pastores queridos, eis aqui a história de 2 discípulos de Jesus Cristo. 2 discípulos de Jesus do caminho, do Cristo. Um se chamava Cleopas e o outro nós não sabemos o nome. Eles eram discípulos de Jesus. Eles eram do caminho com C maiúsculo, do Cristo de Deus. Mas por alguma razão, por uma desilusão, por uma frustração, por uma decepção do ponto de vista deles, pois eles criam que Jesus seria o libertador político contra a opressão romana. Jesus morre. O único caminho, a verdade e a vida morre, é sepultado. E a partir daí, eles tomam o seu próprio caminho, deixam o caminho em Jerusalém e agora seguem o seu próprio caminho com C minúscula e vão em direção a uma pequena aldeia que distava 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. Jesus tinha dito a eles que ele morreria, que ele sofreria, que ele padeceria para salvar a humanidade. Eles guardaram isso no coração, mas talvez eles se esqueceram que Jesus também tinha dito que ao 3º dia ele ressuscitaria de dentre os mortos, que ele colocaria a morte de joelhos, que ele humilharia a morte do sepulcro, ele ressurgiria e iria aparecer novamente aos seus discípulos. Bom, mas enfim, eles não creram, eles não esperaram, eles não confiaram, eles não se voltaram para a palavra, para a promessa da palavra de Deus, e agora, desanimados, abatidos, entristecidos, desolados, tomaram o seu próprio caminho, não o caminho com C maiúsculo, que é o próprio Cristo, mas eles se distanciam do caminho, que é o próprio Cristo, e vão no seu próprio caminho em direção a Emaús. Só que quem entra pelo caminho do Cristo, que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, este Cristo, apesar de muitas vezes queremos seguir nossos caminhos com C minúsculo e por vezes seguimos sem direção, só que quem entra pelo caminho do Cristo, do caminho com C maiúsculo, Deus, o Cristo nunca abandona, o Cristo nunca desampara, o Cristo nunca desiste desse. Acontece aqui algo maravilhoso nesta caminhada deles rumo a Emaús, para se distanciar do Cristo do caminho com C maiúsculo. O texto sagrado vai dizer que eles seguem o seu próprio caminho, e quando eles seguiam o seu próprio caminho, naquele mesmo dia pela manhã, a promessa do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que tinha dito que morreria e que ressuscitaria, enquanto eles estavam tomando o caminho contrário a Jerusalém, seguindo os seus próprios caminhos, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que quando promete, cumpre o que promete. A Bíblia Sagrada diz que naquele mesmo dia pela manhã, Jesus ressuscita dentre os mortos e aparece às mulheres, aparece aos seus discípulos, dando provas de que ele realmente havia ressuscitado dentre os mortos. Mas eles vão no caminho de Emaús, e quando eles estão seguindo o seu próprio caminho, os seus caminhos, a Bíblia Sagrada diz que acontece algo maravilhoso, acontece algo glorioso, sobrenatural, maravilhoso, se não vejamos nesse texto que nós acabamos de ler. Primeira lição que nós precisamos aprender nesse texto:
mesmo eles tendo trilhado seus próprios caminhos com C minúsculo, e caminho para longe do caminho, porque Jesus tinha ficado mesmo morto e depois ressuscitado lá em Jerusalém. Eles estavam se distanciando de Jesus, seguindo o seu próprio caminho, indo para Emaús. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus sabia onde eles estavam, o quilômetro exato onde eles estavam, a rua onde eles estavam. Bendito seja o nome do Cristo eterno, que não desiste de nós, apesar de nós, mesmo eles tendo trilhado seus próprios caminhos e caminho para longe do caminho. Jesus estava de olho neles. Jesus sabia onde eles estavam, o quilômetro que eles estavam, em que determinado ponto da estrada eles estavam, a rua onde eles estavam. O nosso Deus sabe de tudo a nosso respeito. Não temos como fugir da presença de Deus. Você pode até tentar fugir, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você nunca vai conseguir fugir, se esconder daquele que é o caminho, daquele que é a verdade e daquele que é a vida. Eles estavam se distanciando de Jerusalém, onde Jesus havia ressuscitado, mas Jesus sabia onde eles estavam. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, a ele seja o louvor, a ele seja a adoração, a ele seja a adoração pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém, amém. E louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, você pode ir para qualquer caminho e tentar se distanciar de Deus. Deus está de olho em você e Ele sabe onde você está, aqui e agora, aí onde você está. Ele não tira os olhos de você. Pode ser que você tenha tomado outros caminhos que não são o do caminho, mas o Senhor sabe onde você está, porque este Senhor levou a sério quando você abriu seu coração para Ele, entrou por este caminho, Ele te leva a sério. E ainda que você o tenha abandonado, Ele não te abandonou, ao ponto de Deus colocar essa palavra no meu coração para ministrar para você, para te dizer, pode ser que ninguém esteja notando a sua falta, mas Deus sabe onde você está, porque Deus não tira os olhos de você. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho extraordinário, pastor Rogério, porque esses dois discípulos de Emaús vão para Emaús, Jesus está ressuscitando dentre os mortos lá em Jerusalém, mas de repente ele deixa tudo para ir se encontrar com os seus discípulos. Não tem como a gente se perder daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos encontra. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda lição que nós temos que aprender aqui. Mesmo eles tendo trilhado os seus próprios caminhos, o seu próprio caminho com C minúsculo, distante do caminho que estava lá em Jerusalém, para longe do caminho, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus sabia onde eles estavam, mas também sabia como eles estavam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra tão gloriosa. A Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, começa a andar com eles, mas a Bíblia vai dizer que os olhos deles foram impedidos. Não sei se Deus aqui impediu, e muito provavelmente tenha sido, deles não reconhecerem a Jesus por alguma razão do céu, mas o fato é que a Bíblia vai dizer que Jesus se põe ao lado dele, mas Deus não permite que os olhos deles reconheçam quem estava do lado.
E a Bíblia diz que quando este homem se aproxima deles, lhes faz uma pergunta: o que vocês estão conversando? Qual que é o bate-papo de vocês? Qual que é a conversa de vocês enquanto vocês caminham? A Bíblia diz que eles pararam e entristecidos. Jesus sabia do que eles estavam conversando, qual que era o assunto, qual que era a pauta, qual era a conversa, qual era o diálogo. Ninguém ali ao lado, pastor Rogério, ouvia o que eles estavam conversando, mas o nosso Deus sabia o que eles estavam conversando, sabia onde eles estavam, e sabia o que eles estavam conversando. E a Bíblia diz que ele chega de uma forma sobrenatural, onde eles estavam, se aproxima deles, caminha com eles no caminho, começam a caminhar juntos, e este Deus da glória lhes faz esta pergunta: o que vocês estão conversando? Qual que é o bate-papo? Eles param e se entristecem. Jesus sabia o que eles conversavam, Jesus sabia da tristeza deles, Jesus sabia do porquê eles estavam distantes do caminho, Jesus sabia das decepções, Jesus sabia das frustrações deles, Jesus sabia das expectativas frustradas, Jesus sabia da incredulidade deles, Jesus sabia como estava o coração deles. Irmão, irmã, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. O nosso Cristo, o Cristo do caminho que nós trilhamos, que nós abraçamos e que fomos abraçados por Ele, Ele sabe onde estamos, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe do seu coração, Ele sabe da tua tristeza, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe do teu choro, e Ele parou tudo lá em Jerusalém para te encontrar, mesmo desgarrado, mesmo debaixo de incredulidade, se distanciando de Deus. Jesus fez questão. O caminho eterno entrou no caminho desses discípulos que estavam decepcionados, porque Jesus sabia que eles precisavam de uma visita sobrenatural, não de homens, eles precisavam de uma visita sobrenatural de Deus. Deus fez uma surpresa para eles. Ninguém esperava que Jesus se manifestaria para eles, mas eles foram privilegiados. Jesus poderia ter se manifestado para João, mas aqui nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, ele resolveu se revelar a um homem chamado Cleopas e outro que a Bíblia nem cita o nome, mas ele estava atento a esses dois e foi atrás desses dois, porque ele sabia onde eles estavam e sabia como eles estavam. Eles precisavam de uma visitação de Deus. Só que Jesus não se revela de bate-pronto. Jesus começa a conversar, Jesus começa a ministrar, Jesus começa a razoar com eles sobre a palavra de Deus. Ele expõe para fora a real condição, o real estado deles. O Senhor está dizendo para nós aqui, nessa manhã de Santa Ceia, diante da presença daquele que se faz presente entre nós, aqui e onde você está, abra para ele o seu coração. Pastor, eu não estou sentindo ele por aqui, mas ele está aqui, ele está aí. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali ele se faz presente. Até aqui, pastores, os discípulos não tinham entendido que era Jesus que estava ali, mas algo acontecia no coração deles. Enquanto eles conversavam com o divino companheiro no caminho, mesmo ele sem se revelar, a Bíblia vai dizer que a presença dele ali fez com que o coração dos seus discípulos pegasse fogo, ardesse, virasse uma chama de fogo. Ele não havia ainda se revelado a eles, mas a presença deles ali, mesmo sem eles notar, começou a fazer arder o coração dos seus discípulos, a sentir um gozo, uma presença, uma glória que começou a arder dentro deles, até que, pastor Rogério, e eu já termino aqui, eu poderia falar muitas coisas aqui nessa manhã, como, por exemplo, Jesus, apesar deles terem resolvido se distanciar do Cristo que havia de ressuscitar, Jesus não virou as costas para eles.
Jesus não desistiu deles. Irmão, irmã, você e eu temos um valor inestimável que custou o sofrimento, que custou a dor, que custou o sangue, que custou a cruz, que custou a vida de Jesus Cristo. Você tem valor. Deus para tudo, que é uma expressão antropomórfica, que Deus não precisa parar tudo, Deus faz todas as coisas no mesmo tempo, mas uma expressão humana para entendermos no nosso linguajar o trabalhar de Deus. Deus para tudo, Deus para tudo, para ir ter com 2 discípulos que estavam se distanciando do caminho com C maiúsculo e seguindo os seus próprios caminhos. Esse Deus é o Deus que não desiste de mim, que não desiste de você e jamais desistirá de nós. Pastor Rogério e queridos irmãos, fato é que esses discípulos estão caminhando, Jesus faz como quem ia um pouco mais adiante, mas eles, a Bíblia diz que insistiram muito com ele. Na verdade, Jesus estava doido. Jesus estava querendo, estava desejoso ter mais com eles, revelar mais da glória para eles. Não queria só que ardesse algo dentro deles, ele mesmo queria se revelar para os seus discípulos. Jesus estava sedento por este convite. Faça um convite para ele nesta manhã, dizendo: fica, Senhor, meu coração nesta manhã está ardendo, meu coração está queimando. Fica, Senhor, fica mais. Se revela mais, mostra a tua glória mais, peça para ele, porque ele está desejoso em fazer algo extraordinário na minha e na sua vida. Jesus fez que ia mais diante, mas recebe de bom grado o convite, e a Bíblia diz: meu pastor, meus pastores que estão aqui, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus se assenta com eles. Até então, não. Eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus, apesar da chama, do fogo que ardia dentro deles. Quando, de repente, Jesus à mesa, como nós estamos aqui nesta manhã de Santa Ceia, Jesus ceia com eles, Jesus come com eles. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava à mesa com seus discípulos, ele tomou o pão e deu graças. E o partiu e deu a eles. A Bíblia diz, então, quando ele parte o pão, os olhos deles foram abertos e reconheceram que era o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É ele em pessoa, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Era ele que estava ali, no partir do pão, no participar da ceia, no partir do pão partido. Deus resolve abrir os olhos deles e eles contemplam, então, a presença de Jesus no meio deles. Eles saem dali, testemunham para os demais discípulos. Então, o texto sagrado vai dizer: os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho com C minúsculo, através da visitação daquele que é o caminho com C maiúsculo. E como o caminho, o Cristo, Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós somos o povo do caminho. Estamos caminhando com aquele que é o caminho para o dia destinado para mim e para você, que nós não sabemos qual é a hora, qual que é o tempo, qual que é o exato momento em que aquele que é o caminho virá buscar o seu povo para ser arrebatado nas nuvens. Mas enquanto estamos na caminhada com aquele que é o caminho, andando à luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nesta manhã de Santa Ceia, ao partirmos o pão, eu não tenho dúvidas nenhuma que ele se revelará a todos os que participarão desta ceia, a todos que depois
assistirão este culto ao partirmos o pão, ao nos assentarmos à mesa, e ele partir o pão, com certeza, ele manifestará a sua graça, ele manifestará a sua glória, ele manifestará o seu poder. Cearemos todos com ele e novamente o veremos com grande poder e grande glória. Não se esqueçam, meus queridos e meus amados irmãos, nós não somos dos caminhos que este mundo nos propõe. Nós somos do caminho, do Cristo, que está nos preparando através da sua palavra para o grande dia do encontro, que nós nos encontraremos no céu para habitar com ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus me ajude e te ajude nessa Santa Ceia a nos reconciliarmos com ele. E se por alguma razão nos afastamos do caminho, que possamos sair dos nossos descaminhos e voltarmos rapidamente para o único que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe e que aplique melhor essa palavra no coração de todo aquele que é do caminho. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar nesse instante com um louvor e logo após, então, nós vamos participar da Santa Ceia do Pão Partido, em nome do Senhor Jesus. Amém.
paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que hoje vem a mim, volta já para o lar. Glórias a Deus, meus irmãos, por sua santa, bendita palavra. Que coisa gloriosa, não é? Louvamos ao Senhor, sentimos a presença de Deus e olha, não saia do caminho. Ele é o caminho, não tem outro caminho. Bendito seja o Rei da Glória. Né, irmãos? Quantas pessoas às vezes se afastam ou se afastaram, né, durante o caminho aí, a vida se afastaram do caminho da salvação, e agora, meus irmãos, mais do que nunca, não é? Com essa pandemia, esse coronavírus aí, Deus está chamando a sua igreja de volta para o caminho, para as veredas antigas, para o caminho da santidade, da verdade, aleluia, do temor ao Senhor, lembrar da volta de Jesus Cristo, que vai arrebatar a igreja. Vamos continuar neste caminho, amém? Meus irmãos, eu quero orar com os irmãos agora, antes de entrarmos na celebração da Santa Ceia do Senhor. Quero orar agora para os aniversariantes que estão aniversariando neste mês de março. Pastor Anderson também vai fazer aniversário dia 21. Quero também orar pelos aniversariantes de casamento que casaram no mês de março. E quero avisar a igreja que esta Santa Ceia nós iríamos oficializar alguns obreiros na casa do Senhor, e nós faremos isto, se Deus nos permitir, na próxima ceia presencial na casa do Senhor. Temos diáconos, temos presbítero, tem alguns obreiros para oficializar na casa do Senhor. Na próxima ceia faremos isto, ok? Então, queremos orar agora. Põe a mão no seu coração, aniversariante desse mês de março, casais que casaram no mês de março, põe a mão no coração e vamos orar agora, amém? Glórias a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, pedir uma bênção especial sobre os nossos irmãos, ó Deus, que estão aniversariando neste mês de março, ó Pai, ó Deus, sobre, ó Deus da glória, cada aniversariante, desça a tua bênção, a tua graça, a tua unção, porção dobrada do teu Espírito Santo. Ó Senhor, te pedimos também pela vida do pastor Anderson, também, Pai, que está fazendo aniversário nesse mês, Pai, derrama sobre ele a tua graça, o teu poder, saúde, a tua unção. Pai, que o Senhor responda às orações de cada aniversariante nesse mês, ó Pai, que eles possam ter uma alegria vinda do trono da graça sobre a vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Deus, te pedimos a bênção sobre os casais, ó Pai, que casaram-se, ó Deus, no mês de março. Senhor, derrama bênçãos sobre eles, ó Pai, cobre-os com a tua mão forte e poderosa, derrama força, graça, renovo, alegria, vitória sobre a vida deles, que esta aliança seja renovada e fortalecida na tua presença, Pai. Nós te pedimos esta bênção e te agradecemos, ó Pai, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amada igreja, parabéns aos irmãos, beijo no coração, parabéns, sintam-se beijados, abraçados por mim, por todo o ministério, pela Igreja Canaã, viu? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pastor Anderson, depois nós vamos dar um jeito de dar um abraço nele, assim, fictício, né? Mas vamos dar. Tá certo? Glórias a Deus. Aleluia. E os casais, não é? Irmãos, beijo no coração e um abraço aos casais também. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero ler um texto, então, para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor agora. Um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 23
e vamos ler até o verso 26. Quero ler somente esses versículos agora. Versos 23 a 26 de 1 Coríntios 11, que diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice também, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém e amém. Irmãos, a ordenança do Senhor Jesus ao apóstolo Paulo, aos apóstolos e à igreja de Jesus Cristo, que nós devemos celebrar a Santa Ceia do Senhor com o pão, com o cálice, para nos recordar da morte, para nos recordar da ressurreição, glórias a Deus, e para nos recordarmos da promessa da vinda, da volta dele. Glórias a Deus, porque ele vai voltar. Oh, aleluia! Ele vai voltar. Nós estamos voltando para casa, irmãos. Estamos aqui como peregrinos numa viagem. Sabe os discípulos que estavam meio perdidos, desanimados no caminho de Emaús? Nós estamos no caminho contrário, estamos voltando para Jerusalém. Nós estamos voltando para ficar junto com o Mestre. Estamos voltando para o lar. Aleluia! Enquanto isso não acontece, irmãos, ficamos aqui na caminhada junto dele, na comunhão, nos lembrando que ele morreu por nós. Amém? Ele ressuscitou. Aleluia! Carimbando a veracidade e a verdade desta mensagem gloriosa. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós estaremos com ele para todo sempre. Amém, queridos? Então, nesse sentido é que ficamos nesta recordação gloriosa, é que celebramos a Santa Ceia do Senhor agora. E eu vou pedir ao pastor Pedro para que pegue o pão e consagre agora o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, e depois, então, nós vamos cear todos juntos. Aí na sua casa também agora pegue o pão na sua mão e você vai acompanhar a oração com o pastor Pedro. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Todos nós com o pão na mão, agora vamos apresentar ao Senhor. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e santo, nós mais uma vez queremos te adorar, Senhor. Oh, Deus, nós estamos consagrando este pão que agora ele simboliza o pão vivo que desceu dos céus, o caminho com C maiúsculo, Pai. Oh, Senhor, a nossa garantia, Senhor, de estarmos na eternidade contigo, aleluia. Oh, Senhor, nós queremos pedir a ti, Senhor, que o Senhor possa visitar cada uma destas famílias que está ceando nesta manhã, Senhor. Oh, Deus, estamos consagrando em obediência à Sagrada Escritura, este pão, este elemento, para a glória do teu nome santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, o Senhor Jesus disse com o pão em mãos: Este é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, ceamos, comemos todos juntos o pão. Oh, bendito é o teu nome, Cordeiro, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Deus, que entregou o seu único Filho na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas, para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. E hoje nós temos esta alegria, este privilégio, esta glória, esta graça de sermos cidadãos do céu. Louvado seja o teu nome.
não tem riqueza neste mundo, não tem fama neste mundo, não tem glória neste mundo. Ah, Senhor, não tem status neste mundo que pague, Senhor, que supere ao Senhor o preço da nossa salvação. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Recebe, ó Deus, nesta manhã de domingo, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Louvado seja o teu nome para todo sempre, para todo sempre. Aleluia. Amada igreja, eu vou pedir ao pastor Ronaldo agora que tome o cálice nas suas mãos e apresente agora, é o cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus tem poder. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, agora, que pegue na tua mão o cálice, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos consagrar, né, esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então peço a você, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Te agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos nesta manhã de domingo, de assentarmos à mesa contigo. Pai querido, em nome de Jesus é um privilégio, ó Pai, algo maravilhoso, grandioso, glorioso, ó Pai. Fazemos em memória, em obediência à palavra, Pai Santo Amado. Sim, é o que está escrito, Senhor. É, Papai Santo Amado. E Senhor da Glória, eu consagro agora, Pai. Senhor da Glória, esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue que até hoje cura. O sangue que nos lavou. O sangue que nos perdoou os pecados. Que nos redimiu, Anai, Xeremandanai. Ah, Senhor, obrigado, Papai Santo Amado. Sim, por o amor, Senhor, demonstrado naquela cruz. O amor por cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Se nesta manhã de domingo possamos estar aqui, foi o Senhor, Papai querido, Senhor, que nos deu, Senhor, esse privilégio. Senhor da Glória, que no momento que ingerirmos, Senhor, esse suco, que venha trazer vida, venha trazer cura, venha trazer paz, ó Pai. Sim, ó Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado Amém. Seja o nome do Senhor. Irmãos amados, a palavra do Senhor Deus diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, nós tomamos agora este cálice todos juntos. Nós vamos chamar agora um louvor, com o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Canaã. Você aproveita agora aí no seu lar, ore com a sua família, glorifique a Deus, exalte a Deus, se alegre em Deus, aleluia. Neste momento eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus aqui, aleluia. Vamos louvar o Senhor agora, irmãos, e abraça aí a sua família. Ou, se não puder abraçar, faça oração com a sua família agora e se alegre em Deus, aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em teus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era amanhã.
e dava a todos seu amor infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também, um dia também, o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Nós o veremos face a face. Amém. Deus abençoe você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que culto maravilhoso, igreja. Que culto tremendo. Nós podemos sentir a presença do Senhor aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora orar, vamos agora agradecer por mais uma Santa Ceia, né, que Ele nos proporcionou, estarmos reunidos não presencialmente, mas nos nossos lares como família, como igreja, cada um reunido com a sua família. E neste momento nós vamos orar, vamos agradecer, e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Feche os teus olhos na tua casa. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, papai querido, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Mesmo não sendo um culto presencial, Pai, mas nos nossos lares nós podemos estar reunidos com as nossas famílias, ó Pai. Sim, meu Deus eterno, em nome de Jesus, e juntos engrandecermos o Teu nome, bendizermos o Teu nome, exaltarmos o Teu nome, recebemos a Tua palavra. Sim, ó Deus eterno, obrigado, Paizinho querido, do modo que o Senhor falou conosco, Senhor, nesta manhã, ó Pai. Sim, meu Deus eterno, que continuemos, Senhor, no caminho, que continuemos, Senhor, papai querido, nessa trajetória, Pai Santo e amado, continuemos, Senhor, seguindo para o alvo. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, pois sabemos, Senhor, papai querido, que está próximo, Pai. Sim, que está próximo, Senhor, e não sabemos a hora nem, papai, o momento, mas, Senhor, que estejamos vigilantes, atentos, ó Pai, preparados, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Senhor da glória. Obrigado, Senhor, por essa Santa Ceia, Pai. Que, Senhor, se no mês que vem, Senhor, se no Senhor até lá, o Senhor não veio buscar a Tua igreja, que o Senhor nos proporcione mais uma vez podermos estar assentados à mesa contigo, Pai. Obrigado, Senhor da glória, pela vida do pastor Rogério, pela vida do pastor Anderson, pelo pastor Pedro, ó Pai. Ó Deus eterno, por estarmos aqui reunidos, Senhor, por cada irmão e por cada irmã que está assistindo, Senhor, este culto. Sim, Senhor, que esteve, Senhor, sintonizado conosco. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que essa semana que se inicia seja uma semana de bênção,
Seja uma semana de vitórias, ó Pai. Seja uma semana de livramentos. Sustenta, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Senhor, que o Senhor venha abrir portas nessa semana. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha trazer restauração, libertação, renovo. Ah, papai querido, em nome de Jesus. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que o Senhor continue, Senhor, sustentando a cada um, ó Pai. Segurando na nossa mão, papai querido. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor. Sim, meu Deus eterno, Papai Santo e amado, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa santa ceia. Obrigado, Papai querido, pelo teu povo, Pai. Graças te damos por tudo, Senhor. No nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aonde você está, se você puder pôr a mão no teu coração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor Rogério. Meus irmãos, nós vamos nos despedindo dos irmãos neste culto abençoadíssimo de Santa Ceia do Senhor, neste domingo de manhã. Quero despedir do pastor Ronaldo, pastor Pedro, pastor Anderson. Deus abençoe, meus queridos. Beijo no coração, um abraço sem coronavírus, em vocês, nas famílias. No Fernando, que está aqui também, cuidando dos bastidores, a equipe que também trabalha com ele, todos, né? E a amada igreja, todos os irmãos que estão conosco nesta Santa Ceia do Senhor. Irmãos, sejam ricamente abençoados pelo Senhor neste dia. Amém, meus irmãos? Beijo no coração, um abraço sem coronavírus. Eu vou passar para o pastor Anderson se despedir e depois os outros pastores também, ok? Pastor Anderson. Obrigado pela força. Deus abençoe muito em nome de Jesus, você e toda a equipe que trabalha nos bastidores. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Ronaldo, privilégio estarmos juntos. Deus abençoe você, a congregação de Santo André, sua família. Deus abençoe o reverendo Pedro, sua esposa, filho, família, ministério. Deus abençoe meu pastor querido, mais uma ceia juntos, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe você, a Mimi e a todos os irmãos nesse domingo, que seja um domingo abençoado. Não saia do caminho. Deus abençoe em nome de Jesus. Isso aí, amém. Pastor Pedro, despedida. Amém. Deus seja louvado. Gente, coisa boa começar um domingo desse jeito. Ô, benção do céu, né? Gente, eu quero agradecer a Deus pela vida desses pastores abençoados, pastor Rogério, pastor Anderson, pastor Ronaldo, pelo Fernando. Ô, Senhor, que coisa boa estar junto com vocês aqui, já no comecinho do domingo, a gente mergulhando na presença do Senhor, né? Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus, e cada um dos irmãos que está conosco, participando online. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, despedida da igreja. Amém, amém. Eu quero agradecer por estar aqui dessa manhã. Para mim é um privilégio, para mim é um prazer estar contigo, pastor Rogério. Que Deus abençoe a sua vida, a Mirna. Pastor Anderson, Deus abençoe a tua vida, a Bibi, os filhotes lá, os seus filhos. Pastor Pedro, a tua vida, a Sandra, o PH, Fernando, você, sua família e toda a equipe. Obrigado mesmo, é um prazer estar aqui nesta manhã de domingo. Foi um culto maravilhoso, pude sentir a presença de Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E você, minha irmã, que Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.